Fica com a gente. Tem palavra viva, fé que renova e direção de Deus para a sua vida todos os dias. Meus queridos irmãos e irmãs, essa mensagem vai fortalecer sua fé e aquecer seu coração. Você pode não ver, não sentir e até pensar que nada está acontecendo. Mas enquanto você ora, Deus trabalha em silêncio nos bastidores do impossível. Essa palavra é para você que está esperando uma resposta, um milagre, uma porta aberta. Deus não se esqueceu de você. Ele está agindo mesmo quando tudo parece parado. Deus trabalha em silêncio, mas seu plano é perfeito e nunca falha. Deus trabalha em silêncio enquanto você ora. Ele age nos bastidores do impossível. Meus queridos irmãos e irmãs, se essa mensagem falou com o seu coração, fique com a gente. Aqui você encontra palavras que fortalecem a fé e tocam a alma. Tem muito mais vindo por aí. Meus queridos irmãos e irmãs, Deus não se esqueceu de você. Você que tem orado com lágrimas, você que tem clamado com fé, mesmo sem ver respostas. Deus não te esqueceu. Meus queridos irmãos e irmãs, há um mover invisível acontecendo ao seu favor. O céu está operando em silêncio, preparando aquilo que os seus olhos ainda não conseguem enxergar. Talvez você esteja cansado de esperar. Talvez a alma esteja ferida, o coração abatido. Mas ouça com atenção. Esse silêncio que parece abandono é, na verdade, o som do trabalho de Deus nos bastidores. Ele não desistiu de você. Ele está mais perto do que você imagina. Meus queridos irmãos e irmãs, não julgue o plano de Deus pelo tempo da resposta. É comum que na dor fiquemos impacientes, que queiramos tudo para agora, que olhemos para o relógio e pensemos: já passou tempo demais. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, Deus não trabalha com pressa. Ele trabalha com perfeição. Cada detalhe do que você vive hoje tem um propósito eterno. E o que parece demora é cuidado. O que parece descaso é proteção. O que parece silêncio é estratégia divina. Lembre-se, José foi traído, vendido, esquecido, preso. Mas no tempo certo, Deus o levantou como governador do Egito. Se Deus não o tivesse permitido passar por tudo aquilo, ele jamais teria alcançado o lugar da promessa. Meus queridos irmãos e irmãs, confiem no que Deus está preparando. Há bênçãos que estão sendo moldadas por Deus nesse exato momento. Há portas que estão sendo preparadas. Há respostas que estão sendo desenhadas com amor pelas mãos do Pai. E quando elas chegarem, vocês verão que foi melhor assim, melhor ter esperado, melhor ter confiado, melhor ter orado. Não se deixem enganar pelas aparências. O silêncio não é o fim. O silêncio é só o intervalo entre a oração e o milagre. Meus queridos irmãos e irmãs, creiam com ousadia. Vocês não estão orando ao vento, estão falando com o Criador do universo. E Ele age, trabalha e realiza o impossível enquanto você ora. Meus queridos irmãos e irmãs, Deus não erra o endereço da promessa. O que é seu por herança espiritual, ninguém tira. O que Deus escreveu a seu respeito está selado com amor eterno. Não importa o tempo que demore, a promessa vai se cumprir. Mesmo que tudo ao redor diga não tem mais jeito, mesmo que as circunstâncias pareçam contraditórias, o nosso Deus é especialista em transformar finais tristes em começos gloriosos. Quantos aqui já viram Deus transformar lágrima em riso, dor em testemunho, deserto em jardim? Se Ele fez antes, meus queridos irmãos e irmãs, Ele vai fazer de novo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Meus queridos irmãos e irmãs, o Espírito Santo está intercedendo com gemidos inexprimíveis. Você não ora sozinho. Em Romanos 8:26, a Bíblia nos ensina que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mesmo quando você não encontra mais palavras, mesmo quando seu coração só sabe chorar, o Espírito Santo leva sua oração até o trono de Deus com perfeição. Ele traduz suas dores, Ele intercede por você.
Ele te sustenta enquanto o céu trabalha. Meus queridos irmãos e irmãs, o milagre está sendo construído. Você pode não ver, pode não sentir, pode até duvidar às vezes. Mas o milagre está vindo, e quando ele chegar, você entenderá que todo silêncio teve sentido, toda espera teve valor, toda lágrima foi semente, e agora virá a colheita. E quando esse tempo chegar, ó meus queridos irmãos e irmãs, vocês glorificarão o nome do Senhor com mais força, com mais fé, com mais gratidão, porque saberão que foi Ele, só Ele, sempre foi Ele. Mensagem final para encerramento da pregação ou vídeo. Meus queridos irmãos e irmãs, não parem de orar, não parem de crer. Não deixem que o silêncio roube a certeza de que Deus está presente. Enquanto você ora, Deus trabalha em silêncio nos bastidores do impossível. E no tempo certo, Ele vai mostrar publicamente o que estava construindo secretamente. Que a sua fé não desista, que o seu coração permaneça firme, porque o impossível é apenas o começo daquilo que Deus ainda vai fazer por você. Amém. Enquanto você ora, Deus trabalha em silêncio nos bastidores do impossível. Vivemos em um mundo onde tudo é imediato. Pedimos comida e ela chega em minutos. Enviamos uma mensagem e esperamos resposta quase instantânea. Acostumamo-nos à pressa, à velocidade, ao agora. Mas quando se trata das coisas de Deus, os tempos e os caminhos são diferentes. E isso, muitas vezes, nos inquieta. A frase, enquanto você ora, Deus trabalha em silêncio nos bastidores do impossível, revela uma verdade profunda e poderosa. Nem sempre veremos Deus agindo, mas isso não significa que Ele esteja inativo. Pelo contrário, é nos momentos em que tudo parece silencioso, parado ou até perdido que o Senhor mais trabalha. O silêncio de Deus não é ausência. Quantas vezes você orou por algo com todo o coração e, em vez de respostas, recebeu silêncio? Quantas vezes você clamou por direção, por cura, por libertação, e tudo o que sentiu foi o peso da espera? É nesse silêncio que muitos desistem. É nesse silêncio que muitos acreditam que Deus não os ouviu. Mas o silêncio de Deus não é ausência. O silêncio de Deus é, muitas vezes, o som do martelo divino moldando o milagre nos bastidores. Lembre-se, quando Jesus recebeu a notícia de que Lázaro estava doente, ele não foi imediatamente até Betânia. Esperou 2 dias. Humanamente, isso parece descaso, mas espiritualmente era preparação para o impossível. Quando Jesus finalmente chegou, Lázaro já estava morto havia 4 dias, e foi ali, no auge da dor e da aparente derrota, que o impossível aconteceu, a ressurreição. Orar é acessar os bastidores celestiais. A oração não é uma moeda de troca, não é um pedido de delivery espiritual. A oração é uma chave, uma ponte entre o visível e o invisível. Quando oramos, entramos nos bastidores da eternidade. Tocamos em áreas que os olhos não veem. Movemos céus, agitamos anjos. Trazemos o reino de Deus para dentro da nossa realidade. Por isso, nunca subestime uma oração feita em lágrimas, uma súplica feita no silêncio do quarto, um clamor feito no desespero da madrugada. Deus ouve, Deus se move. E mesmo que você não veja, Ele está lá, trabalhando, costurando, alinhando, desfazendo armadilhas, abrindo caminhos, preparando encontros e agindo onde você jamais poderia imaginar. Deus trabalha em silêncio. Um dos aspectos mais fascinantes de Deus é a maneira como Ele opera. Ele não precisa de palco, não busca aplausos, não depende de holofotes. Deus age em silêncio. Enquanto dormimos, Ele vela por nós. Enquanto choramos, Ele colhe nossas lágrimas. Enquanto esperamos, Ele prepara. Muitos dos maiores milagres da Bíblia aconteceram após longos períodos de silêncio.
O povo de Israel ficou 400 anos sem ouvir a voz de Deus entre Malaquias e Mateus. Mas quando o céu finalmente se abriu, veio Jesus, o maior presente que a humanidade já recebeu. Noé construiu a arca por anos, sem nenhuma gota de chuva. Abraão esperou décadas por um filho. José passou anos sendo traído, vendido, preso, até ver o sonho se realizar. E o que todos esses homens tinham em comum? Eles oravam, confiavam. E mesmo quando parecia que Deus estava calado, Ele estava trabalhando nos bastidores. O impossível é o campo de ação de Deus. Enquanto nós tentamos, Deus realiza. Enquanto nos desesperamos, Ele organiza. O que para nós é impossível, para Deus é campo de trabalho. O impossível é onde Ele revela sua glória. É onde Ele mostra que não depende de lógica, não precisa de ajuda, nem segue regras humanas. Quando oramos, entregamos a Deus o controle. Confessamos que não conseguimos sozinhos. E Ele, em sua infinita bondade, entra na nossa história para fazer o que nenhum homem, médico, juiz ou circunstância pode fazer. Você pode não entender o processo, mas Deus entende o propósito. Você pode não enxergar a saída, mas Deus vê o caminho completo. Você pode não ouvir nada, mas no céu há um movimento que você nem imagina. Testemunhos nascem do silêncio. Já reparou que os maiores testemunhos vêm de situações onde tudo parecia perdido? É quando as portas se fecham que a porta de Deus se abre. É quando todos dizem, acabou, que Deus diz, agora é a minha vez. Talvez hoje você esteja vivendo esse tempo de silêncio. Talvez sua oração pareça esquecida. Talvez seu clamor esteja engasgado. Mas eu te digo, não pare de orar. Não desista. O silêncio de hoje será o testemunho de amanhã. Na Bíblia, Ana orou por anos por um filho. Enquanto isso, Penina a provocava, zombava, ria dela. Mas Ana não desistiu, continuou orando. E quando Deus respondeu, não lhe deu apenas um filho, deu-lhe Samuel, um dos maiores profetas de Israel. A espera não é em vão. Esperar em Deus não é tempo perdido. É tempo de preparo. É tempo de alinhamento. É o tempo em que a fé é refinada, o caráter é moldado, a alma amadurece. Quem aprende a esperar com fé, ora diferente. Vive diferente. Caminha com esperança mesmo no escuro, porque sabe que a luz não depende da visão, mas da promessa. Isaías 64:4 diz, desde os tempos antigos não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu outro Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Sim, Deus trabalha por você enquanto você espera nele. Enquanto você ora, ele entra em ação. Enquanto você se cala, ele fala com as circunstâncias. Enquanto você chora, ele constrói sua vitória. O relógio de Deus é perfeito. Talvez o seu milagre ainda não chegou porque não é o tempo certo. Às vezes pedimos algo para hoje, mas Deus está preparando algo muito maior para amanhã. Às vezes queremos apenas um alívio, mas Ele está preparando uma transformação. Deus não está atrasado. Ele nunca se atrasa. O relógio de Deus é pontual, mesmo quando parece demorado. Ele enxerga além do que podemos ver. Por isso, quando ele demora, é porque está caprichando. Quando ele silencia, é porque está preparando algo melhor do que pedimos. Fé é confiar, mesmo sem ver. Hebreus 11:1 nos diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, orar e confiar em Deus é crer mesmo quando não vemos nada. É confiar mesmo quando tudo parece contrário. É seguir mesmo sem sinais. Talvez hoje você esteja atravessando um deserto, um tempo de oração, sem respostas. Mas lembre-se, Deus alimentou o povo no deserto com maná, fez brotar água da rocha.
Enviou coluna de fogo à noite e nuvem de sombra durante o dia. Ele não vai te deixar só. Conclusão: continue orando. Se hoje você está cansado, desanimado, sem forças para continuar, eu te encorajo. Não pare de orar. Não deixe o silêncio te enganar. Deus está trabalhando. Pode não ser visível, mas é real. A cura está sendo preparada, a porta está sendo construída, a resposta está a caminho. Enquanto você ora, Deus trabalha. Não na frente das câmeras, mas nos bastidores. Não com alarde, mas com perfeição. Não com pressa, mas no tempo certo. E quando chegar o momento, tudo fará sentido. Porque enquanto você ora, Deus trabalha em silêncio nos bastidores do impossível. Quando Deus trabalha sem você ver, é importante compreender que Deus não precisa da nossa aprovação para agir. Ele não consulta o nosso entendimento antes de mover peças no tabuleiro da vida. Ele não nos revela cada detalhe, porque deseja que aprendamos a viver pela fé e não pelo controle. Imagine um teatro, quando estamos na plateia. Tudo o que vemos é o que acontece no palco. Mas nos bastidores há um movimento intenso, cenários sendo trocados, luzes sendo ajustadas, figurinos sendo preparados. Nada disso aparece ao público, mas tudo isso é essencial para que a cena aconteça no tempo certo. Assim também é com Deus. Enquanto você vê silêncio, Ele está nos bastidores da sua vida, preparando o cenário do milagre, ajustando os detalhes, alinhando pessoas, desfazendo laços, cortando o que não serve, construindo o que será essencial para o cumprimento da promessa. O valor da perseverança na oração. Jesus contou uma parábola em Lucas 18 sobre uma viúva que insistia com um juiz injusto até que ele, mesmo sem temor a Deus, atendeu seu pedido. E Jesus conclui dizendo: "E Deus acaso não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, ainda que os faça esperar?" Lucas 18:7. Veja, o próprio Jesus reconhece que pode haver espera, mas também afirma que Deus fará justiça. A condição é perseverar, que a Ele clamam dia e noite. Não ore uma vez e desista. Não ore uma semana e conclua que Deus está indiferente. Deus não é indiferente. Ele está ouvindo cada palavra, recolhendo cada lágrima, analisando cada clamor, com o cuidado de um pai que ama seus filhos intensamente. Os bastidores podem ser dolorosos. Às vezes, enquanto Deus trabalha, Ele permite que percamos certas coisas. Ele permite que relacionamentos se rompam, que portas se fechem, que certezas caiam por terra. E isso dói. É confuso, mas não significa que Deus nos abandonou. Significa que Ele está nos libertando de tudo aquilo que impediria o cumprimento do seu plano. Você já pensou que algumas decepções foram, na verdade, livramentos? Que aquela pessoa que saiu da sua vida foi uma intervenção divina? Que aquela oportunidade que não deu certo foi a forma de Deus impedir você de entrar num caminho de destruição? Às vezes, o milagre começa com uma perda. A obra de Deus é completa. Enquanto você ora, Deus não trabalha apenas no que você pediu. Ele trabalha além. Ele vê o seu coração, suas emoções, sua fé, sua família, sua saúde, seu futuro. Ele não atende apenas ao pedido. Ele cuida da raiz. Muitas vezes oramos para que Deus mude a situação, mas Deus decide mudar a nossa postura. Pedimos para Ele mudar a outra pessoa, mas Ele começa a trabalhar em nós. E isso é maravilhoso, porque Ele é um Pai que nos conhece profundamente. Filipenses 1:6 declara: "Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus." Deus não começa uma obra para deixar pela metade. Ele não esquece o que prometeu. Ele é fiel. Se Ele começou a trabalhar enquanto você ora, tenha certeza, Ele vai terminar. O impossível é um espaço sagrado. Deus ama fazer o impossível. Por quê?
porque é ali que ele revela sua glória de forma inquestionável. Quando tudo dá certo naturalmente, tendemos a acreditar isso à sorte, ao esforço, à coincidência. Mas quando tudo está perdido e algo extraordinário acontece, não há dúvida, foi Deus. Por isso, se você está num lugar onde nada mais parece possível, você está exatamente onde Deus quer agir. O impossível é o terreno fértil para os milagres. É ali que ele mostra que é Senhor sobre tudo, sobre a vida e a morte, sobre a natureza e o tempo, sobre os corações e as circunstâncias. Não há impossível para Deus. E Ele está trabalhando exatamente onde você não pode agir. Enquanto você ora, Ele está tocando corações. Quantas vezes oramos por alguém que parece insensível, distante, frio, filhos que se afastaram, esposos que não oram mais, familiares que rejeitam a fé, e parece que nada muda. Mas Deus está ouvindo. E enquanto você ora, Ele está tocando o coração dessas pessoas. O Espírito Santo age onde nossas palavras não alcançam. Ele visita, convence, transforma, mesmo sem alarde, mesmo sem sinais imediatos. Não pare de interceder. Você pode não ver hoje, mas está vindo um tempo onde tudo fará sentido. E o impossível será testemunhado com seus próprios olhos. Confie mesmo sem entender. Provérbios 3, 5, 6 nos lembra: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Nem tudo fará sentido agora, mas a fé não precisa de sentido. A fé precisa de entrega, confiança, obediência. O que Deus está fazendo hoje em silêncio será revelado amanhã com clareza. E você vai olhar para trás e entender o porquê da espera, o valor das lágrimas, o propósito da dor. Finalizando, o céu está em movimento. Enquanto você ouve essa mensagem, o céu está em movimento. Deus não dorme, Ele não descansa, Ele vela pela sua palavra. Ele honra a fé dos que o buscam com sinceridade. Sua oração não foi ignorada. Sua lágrima não foi em vão. Sua espera não será frustrada. Enquanto você ora, Deus trabalha. E quando o tempo chegar, tudo será tão perfeito, tão completo, tão além do esperado, que você entenderá por que precisou esperar, por que precisou confiar, por que precisou orar tanto. O silêncio de hoje será o louvor de amanhã. Continue orando, continue crendo, porque o Deus dos bastidores está preparando algo glorioso e o impossível está prestes a acontecer. Amém. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem que Deus preparou especialmente para você. Se essa mensagem falou com você, envie para mais alguém. Pode ser exatamente o que o coração dela precisa ouvir hoje.